Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um Draw My Life para contar a história da minha vida. Eu sou a empresa Joiara e tudo começou mais ou menos há 4 anos atrás, quando o Sr. G e a Sra. J não estavam numa fase muito legal da vida. Na verdade, eles estavam passando por grandes dificuldades e eles não viam a hora de sair dessa. Foi aí então que eles tiveram uma ideia super empreendedora que mudaria o rumo de suas vidas. Eles decidiram abrir uma empresa de semijoias. Mas antes de eu nascer teve um super processo, que eu vou contar direitinho como foi. Primeiro eles decidiram procurar um contador para ajudar na minha concepção. E aí esse senhor contador disse tudo o que era preciso. No começo eles ficaram um pouco desesperados, mas depois se acalmaram e começaram o processo. Primeiro eles precisaram fazer um cartão de firma, que é para comprovar que aquela assinatura realmente era dele. Confirmou a assinatura reconhecida, eles separavam o comprovante de propriedade do contrato de aluguel e a cópia do último IPTU do local que seria a minha sede, que no caso, no começo, minha sede foi a casa deles. Bom, então o que foi preciso foi primeiro o cartão de firma, depois o comprovante da propriedade do contrato de aluguel e, por último, a cópia do IPTU. Bom, agora, da sócia, que no caso foi a senhora J, precisou do RG de CPF ou do CNH, o comprovante de endereço e a certidão de casamento para quem é casado, e também o número de entrega do recibo do último imposto de renda declarado. Além disso, eu preciso identificar o tipo de negócio da empresa e o faturamento para o primeiro ano. Eles precisavam logo depois fazer o contrato social, que é basicamente todas as informações de como eu deveria ser. Por exemplo, o meu nome, meu endereço, o que eu faria, o tipo de atividade, o tipo de empresa. Precisava também definir minha CNAE. Calma, eu explico. A CNAE significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Ela categoriza as empresas em códigos, que definem a atividade da empresa e facilita na hora da cobrança dos impostos. Bom, a minha CNAE é 4783101, que é de semijoias. Bom, no contrato social também precisa falar quem são os sócios e o que cada um vai fazer, o que é a obrigação de cada um. No meu caso foi só uma pessoa, a empresária senhora J. Como era apenas a senhora J, eles só precisaram falar quanto ela vestiria e como ela arcaria com as despesas. Mas caso seja uma empresa com sócios, aí precisaria falar de cada um deles. Poxa, eu sinto muito, telespectadores, mas agora vem a parte mais chata, que é a parte do contador. Mas falta pouco para eu nascer, vai aguentando. Diferente de vocês, pessoas, nas empresas não podemos ter nomes iguais registrados, então meus criadores precisaram ir na junta comercial saber se meu nome estava disponível. Tentaram alguns até que Joiara foi oficial. Com meu nome decidido, precisava resolver outro problema e pedir permissão para a prefeitura. Isso fez na junta comercial, levando meu nome, meu porte, natureza jurídica, endereço, objeto social, outras coisas. Depois de aprovado, começou o processo de documento básico de entrada, da Receita Federal, que pegou os dados que já haviam sido levados na junta e anexou com mais alguns dados que o contador levou, como o nome fantasia, o capital social da senhora J, previsão de faturamento e tributação no Estado. A Receita Federal agora tinha que pedir permissão para outra pessoa, para o Estado. Mas ainda bem que o Estado acabou aceitando. Logo depois desse aceite foi gerada uma taxa para abertura, que depois de paga foi preciso fazer a assinatura digital da senhora J, colocar as informações pessoais dos sócios e o contrato social, além de informar a data de início da minha atividade para aprovação da junta. E finalmente liberar o meu CNPJ. Caramba, né? Foi muita coisa, mas ainda tem mais, ainda tem muita coisa pela frente. Já como é o número de CNPJ, eles ainda precisaram fazer o credenciamento no Bombeiros para emitir o alvará da prefeitura e conseguir minha inscrição municipal. Algumas empresas que conheço precisam de alvará da vigilância sanitária, mas eu não precisei. Quando o credenciamento deu certo, ele conseguiu o alvará da prefeitura, e esse alvará me deu licença para emitir notas de serviço e nota fiscal eletrônica. Aí depois disso eles tiveram que optar pelo meu regime tributário, entre o nacional, o lucro presumido e o lucro real. Como eu sou pequena, optaram pelo simples nacional, por um faturamento menor. Com a inscrição municipal, eu também fiz a inscrição estadual, que é obrigatória para quem faz comércio. A municipal é para permitir meu funcionamento e coletar ISS. A estadual, ela coleta também ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É um processo chato, né? Mas para quem já se perdeu, eu vou falar como foi bem resumido. Primeiro juntou os documentos, mandou para o contador, foi para a junta comercial, para a Receita Federal, para o Estado, para a Prefeitura, para o credenciamento de bombeiro, regime tributário e ufa, acabou. Bom, a ideia de MT começou em 2015, né? Mas eu só comecei a funcionar mesmo com meu CNPJ bonitinho em 2016, apesar de não ter demorado tudo isso. E outra coisa, vocês sabem mais ou menos quanto o Sr. G e a Sra. J tiveram que gastar até que eu nascesse? Bom, pelo que eles andaram pesquisando, é uma coisa variada. Depende. O nascimento das outras empresas tiveram uma taxa de R$ 300 até R$ 3.000. Depende do porte, o tamanho do empreendimento, a quantidade de atividade, o nível de periculosidade, a exigência dos bombeiros, a vigilância sanitária.
Mas no meu caso, que era uma empresa mais simples, de pequeno porte, o gasto ficou em R$ 900. Bom, isso já contando tudo, contando as taxas e contando também o contador. Para que eu pudesse ser aberta, a senhora J teve que arrumar o contrato social, que é a descrição de tudo que eu sou, como eu já falei. Mas quando eu estava lendo ele, teve uma cláusula que me chamou a atenção, que citava o inciso 1º do artigo 3º da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, que limita a movimentação da renda bruta em R$ 360 mil por ano, o que indicava e me limitava a um faturamento máximo e me encaixava em um regimento e enquadramento jurídico. Além disso, me interessei também por aquela cláusula que falava o quanto a senhora J havia investido na empresa. Bom, esse é o contrato social, como vocês podem ver. Aqui na cláusula 5ª fala o quanto de capital foi investido e na cláusula 7ª cita o tal do inciso, tal parágrafo da lei que cita o Simples Nacional dos 360 mil. Bom, agora eu vou mostrar uma entrevista que uma repórter muito famosa fez com o senhor G, que atualmente está gerenciando a Joiara. De forma simples, como ocorreria o procedimento de abertura de empresa? Procedimento para uma abertura de empresa, o primeiro passo, você define o ramo que você quer trabalhar, né? Qual o ramo? No caso nosso, o ramo da semijoia, né? O segundo passo, você tem que ter um endereço já definido, na onde você vai montar a sua empresa. Pode ser um endereço residencial, um endereço comercial, não tem problema. E aí o próximo passo, você vai procurar uma contabilidade, né? Falar da sua necessidade, explica a sua necessidade para o contador, né? E ele vai pedir a documentação ali que precisa, né? Documentos pessoais, e vai encaminhar, né? Vai fazer os procedimentos contábeis, e aí já te entrega o CNPJ pronto, em mãos. Dentro de mais ou menos aí uns 15 dias já tá tudo funcionando já, né? Como ocorreu a transferência da empresa de São Paulo para Minas Gerais? Quando a gente mudou para Passos, a gente fez a transferência dela para Minas, né? Que não tem problema nenhum você transferir uma empresa de um estado para o outro. É a única coisa que vai gerar uma taxa para você pagar, né? E tal. Mas a gente fez a transferência dela de São Paulo para Minas. Precisou de algum documento nessa transferência? Não precisou. Como é uma abertura de empresa, somente procuramos o contador e expomos a necessidade de mudar de endereço, né? E foi feita a alteração. Vocês enfrentaram alguma dificuldade? Quando a gente foi abrir conta no banco, a empresa era nova, a gente teve assim, bastante dificuldade, porque vários bancos rejeitou abrir conta para a empresa. Não sei qual foi o motivo, mas por ser uma empresa nova, né, vários bancos rejeitou. Aí o banco que aceitou abrir a primeira conta para a empresa foi o Banco do Brasil, né? Então, eles pediram toda a documentação da empresa, né? O CNPJ, a inscrição, toda a documentação, né? da empresa para fazer a abertura de conta. E assim, quando abriu a conta, a gente não conseguiu nada de limite para nada, nem limite de cheque especial, nem algum limite de crédito para cartão ou para algum capital de giro, nada, nada. Né? Só depois com o movimento, assim, que a empresa foi ficando mais sólida que a gente conseguiu liberações de crédito, né?